Olá, muito boa noite. Eu sou Juliana Freitas e junto com os meus hosts mais queridos de Americana, Mal Fragata e Rose Tenório, começamos o episódio de hoje do Blá, Entre Papos e Vinhos. E vamos falar sobre... sobre o que mesmo? Sobre... Esqueci. Depressão? Não. Você sabe? Esqueci. Mentira, gente, TDAH. A gente não tá nesse nível ainda, até porque eu tô medicada. Isso, então tá tudo certo. Primeiro, para não esquecer, o mais importante, nossos patrocinadores, Jaque Janine, que me arruma toda semana, que cuida do meu cabelo. Mariana Bright, que nos fornece o vinho, que nosso TDA preferido aqui já vai falar. E também a Dona Marô, que nos fornece comidinhas saudáveis. A gente almoça lá quase toda semana, que é quando a gente se reúne para discutir as pautas do bar. Precisamos pro próximo mês. Exatamente. Já fui fichado. Você não foi essa semana? É. Mal. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Blá. Hoje nós falamos TDAH, mas você que tem TDAH ou é esquecido somente como eu, certo? Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, clicar no sininho, avisar as tias do Zap. Mãe, avisa as tias do Zap, pelo amor de Deus. Então é isso, né? E quem mais? Rose. Não é a Rose hoje. É eu. Eu vou falar do vinho. Seguinte. Hoje o vinho é um vinho tinto, um Cabernet Sauvignon, com sotaque que é mais bonito. Máscara de Fuego. Cadê o... Aqui, ó. É um chileno. Aliás, a gente ainda vai brindar agora, né? Sim. Muito bom. Ansiosa. Mas safra 2021. Lá do Bright, obviamente, preços bons, vinhos excelentes. Fica uma dificuldade toda vez que a gente vai lá para escolher. A gente sai com mais 10. É isso? Preciso falar que hoje o estúdio está aberto, porque a gente tá rolando aqui um evento no Jaque Janine, um evento super bacana. Estão apresentando o Dr. Danilo Matsunaga e a doutora Mariana Sabatini, que são novos parceiros médicos aqui do salão, porque o salão não é só beleza, né? Tem que cuidar do bem-estar das pessoas também. Então, pode ser que a gente encontre alguém aqui, alguém entre no estúdio, passe, fala oi, pode rolar um barulho. Mas, né, você sabe que nós estamos em casa, então é para ser assim mesmo. E tá armando um tempão de chuva aqui, Deus nos proteja. Esse barulho é trovão. É isso? Então, um brinde? Brinde. Pra gente finalmente apresentar, né? Saúde! Nosso convidado, então, doutor Bruno Aguiar, que é médico psiquiatra. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite. Agradecemos demais, porque acho que esse tema é muito importante. Eu sou uma pessoa que sofre com isso desde criança e que há pouquíssimo tempo fui diagnosticada com TDAH. E aí eu penso assim, para não falar um palavrão, como seria bom se eu tivesse sido diagnosticada antes? Explica pra gente, doutor, o que é TDAH? Mais uma vez, só para reforçar, obrigado pelo convite, especialmente para falar de um tema que está cada vez mais frequente nos consultórios médicos, não só da psiquiatria, mas acho que de todas as especialidades. E acho que isso, na abertura aqui, já para deixar claro que a condição é uma condição neurobiológica, né? Ou seja, que não é frescura, que não é preguiça, que não é falta de vontade de trabalhar, de estudar. Que eu acho que esse é o grande mito que acompanha o diagnóstico por muito tempo e, infelizmente, persiste até hoje, né? De forma geral, o TDAH, como a própria sigla diz, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É uma condição relacionada com uma apresentação que pode ser tanto no subtipo aí dos desatentos, né? Ou seja, falando especificamente das crianças, né? Aquelas crianças que não conseguem manter um foco atencional numa aula, não conseguem manter uma conversa coesa sem que perca o foco, né, da atenção. Então, está conversando, se distrai com qualquer coisa, se distrai com qualquer estímulo externo. Então, senta lá para estudar. E aí, depois de 2, 3 minutos, acontece alguma coisa, alguém faz um barulho na cozinha, ou outro aluno conversa na sala, ele se distrai, perde o foco, né? E na outra metade, entre aspas, assim, da sigla, a hiperatividade, né? A impulsividade.
os pacientes que não conseguem ficar parados, 5 minutos sentados. Se estivessem aqui nesse estúdio, estaria aqui mexendo no cabo do microfone, né? mexendo na mesa, batendo a perna, né? Então, uma inquietação muito grande e que interrompem, que recebem apelidos como está sempre ligado no 220, né? Então, desde cedo acabam recebendo adjetivos, mas que fogem aí do contexto do diagnóstico, né? Então, fundamentalmente uma patologia que traz prejuízos funcionais aos seus portadores, né? Então, tudo aquilo que ele pode executar, que ele gostaria de executar, né, de desempenhar bem suas atividades, suas tarefas, fica prejudicado pela condição, impactando muito aí o dia a dia regular da criança e do adulto também. Né? E isso é uma condição de nascença ou eu posso desenvolver ao longo do tempo? Essa é uma ótima pergunta, né? Acho que isso dá para a gente entrar também em fatores de risco, né? Estudados e observados aí na população. Hoje, nos estudos mais novos, aí, se fala muito sobre eventuais dificuldades ao nascer, né? Então, bebês que tiveram aí suas mães expostas ao uso de cigarros, álcool, drogas, ou que tiveram um parto prematuro extremo, né? Então, baixo peso ao nascer, também entendido como um fator de risco. Condições socioeconômicas dificultosas, há controvérsias em mostrar força de ocorrência para a condição. Mas sim, se entende que o indivíduo tenha uma predisposição genética potencial para o desenvolvimento, né? E claro, acho que uma menor estimulação na primeira infância, principalmente, aumenta o risco para esse desenvolvimento. E é claro, né, pegando o seu exemplo, que acho que o diagnóstico, assim como muitos, vai sendo modernizado, né? Então, hoje, a visão em cima de uma criança que apresente um sintoma é uma. Sim. Há alguns anos era outra, né? Então, não incomumente, a gente vê adultos que, puxando a história clínica, relembrando os fatos, na verdade, eram crianças TDAH não diagnosticadas, né? E aí vão ter a oportunidade de um tratamento na vida adulta, né? A gente... Tem nível como tem o autismo, do espectro autista que tem o TDAH também tem nível de... Não no sentido de mudar uma terapêutica, né? Acho que o impacto será individual, né? Para cada paciente, isso vai se demonstrar mais ou menos intenso, mas de qualquer maneira os tratamentos devem ser abordados para todos os pacientes que bem diagnosticados mereçam tratamento. Nessa mesma linha, doutor, uma pessoa com TDAH, ela pode, por exemplo, ter mais a primeira parte da sigla do que a segunda, ou o inverso? Perfeito. Existem, sim, pacientes predominantemente hiperativos, né? Outros predominantemente desatentos, e as condições mistas, né? Onde pacientes compartilham sintomas tanto da desatenção quanto da hiperatividade e impulsividade. E voltando na pergunta do Maurício, que eu achei super legal a sua pergunta, uma questão do meio. O meio também influencia. Por exemplo, a gente vive hoje com uma superestimulação de notícias, internet, redes sociais, a gente recebe um monte de informação o tempo inteiro. E muitas vezes eu sinto que todo mundo parece com quem eu convivo é TDA hoje. Exatamente. Porque parece que a sociedade ficou TDA. Muito por essa superestimulação. Não sei se eu estou errada, mas é uma sensação que eu tenho. Eu não diria que todos são... Eu acho que a impressão é que todos sejam, né? Mas talvez isso possa ser, claro, né? Com um pouco de exagero aqui, mas uma relação mais para os transtornos ansiosos, né? Então, acho que a ansiedade, hoje, sem dúvida nenhuma, é a patologia mais prevalente na população. E o Brasil está entre os países com maior ocorrência de doenças ansiosas hoje, né? Acho que existem N fatores associados, mas... os ritmos de vida, né? A piora dos hábitos, a piora alimentar, a não prática de atividades físicas regulares, o uso excessivo de telas. Atividade física regular novamente em pauta. Toda vez, gente. Toda vez. Nós ainda vamos conseguir. É um mantra. Então, acho que isso traz para o indivíduo uma condição ansiosa muito grande, né? Se a gente daria para a gente debater um podcast inteiro só sobre a questão das telas, né?
Porque hoje acho que as pessoas se comparam muito, né, com um artista, com um famoso que ela goste, mas muitas vezes numa realidade pouco plausível, né, pelo menos para a maioria das pessoas. E aí isso vai retroalimentando uma ansiedade muito grande. E mais preocupante ainda é o acesso de crianças às telas, né, cada vez mais precocemente. E aqui não quero nem fazer nenhum julgamento sobre o que é certo, o que é errado, né? São os dados, né? Que hoje boa parte das crianças se expõe a uma quantidade além das recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E por órgãos médicos que debatem sobre o tema. E aí, trazendo aqui para o tema de hoje do TDAH, acho que a ansiedade é uma condição que se assemelha muito com os sintomas, né? Porque o paciente fica com tanta situação na cabeça, com tanta preocupação, com um volume de informações tão grande, que aí ele dificilmente consegue lidar e processar da melhor maneira. E isso acaba, né, acarretando não só em TDAH, mas em outras patologias da psiquiatria. Porque acaba gerando uma frustração. Exato. E até uma letargia, né? Exatamente. De medo, né? Medo de acordar e pensar, nossa. E aí você acaba paralisando. Sem dúvida. E eu acho que uma condição é muito no ambiente escolar, né? Porque eu acho que o diagnóstico de TDAH não pode mascarar outros problemas muito mais amplos que nós temos, né? Então, muitas vezes escolas com recursos muito limitados, com excesso de alunos, né? Com sobrecarga aos professores, não né? Nem capacitados. Nem capacitados, né? Então, muitas vezes... E hoje, eu acho que mais do que nunca, nós temos uma heterogeneidade de crianças, né? Que vêm de famílias muito diferentes, de criações muito diferentes e que são colocadas todas juntas no mesmo ambiente. Só que assim, eu entendo... para uma criança, para um adolescente que hoje mexe no celular, vê tudo, conhece tudo, tem acesso à informação muito rápido, falar para ele, você tem que ficar 5 horas sentado vendo uma pessoa falando sobre história do Brasil, tem uma dificuldade muito grande, né? Então, acho que, ao mesmo tempo, é fundamental que as instituições entendam isso, né? Que não possam ficar parados no tempo enquanto os alunos evoluem, né? Então, acho que tem que tornar também o ambiente escolar mais atrativo, mais trazer essas crianças e trazê-las para a compreensão da importância do ensino, né? E isso vai, com certeza, minimizar os efeitos de outros elementos, né? Quem mexe com aplicativo, não vou nem mais falar site, né? Mas com aplicativo, basicamente, existem pessoas especializadas em tornar o aplicativo navegável, não vou dizer palatável, né? Mas assim, que você se sinta à vontade para navegar nele. Ágil, né? Fácil, né? E do outro lado, você acabou de dizer, e na escola ninguém pensou que... Eu fiz cursinho para entrar na faculdade. Eu sempre imaginei, por que as aulas não podem ser sempre igual a aulas de cursinho? Que era um show à parte. Porque aí... gente que estudou o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro e à noite ter aula. E os caras tinham que manter a atenção das pessoas. Eram aulas que faz, sei lá, 40 anos, menos, 30 anos que eu fiz, e muitas aulas eu não esqueço, pelo show que os professores deram. E aí você vai pro sistema tradicional, né? Conteudista. E aí não consegue acompanhar as crianças, é isso, 5 horas sentado. Dependendo da matéria, pelo amor de Deus. Mas eu vejo muito avanço na educação já. Não, claro. É claro que, né, na minha bolha. Também tem isso. Óbvio. Que a gente na nossa bolha. A gente vive num país, assim, que a gente tem discrepâncias de todos os lados. Mas eu vejo... Você falou e eu lembrei de uma situação que eu vivi essa semana. Acho que semana passada. Tá vendo? Já não lembro. Reunião escolar da minha filha, de 15 anos. E ela tem uma professora... que ela reclama, professora de história, que ela fala, mãe, ela não me dá aula expositiva, e aí todo mundo tira nota baixa na aula da mulher, mas vai para o simulado e todo mundo tira nota alta no simulado. E aí eu fui conversar, porque eles têm tutores, é uma escola diferente, é uma escola que trabalha, é construtivista, não é conteudista, e aí a tutora, ela me explicou isso muito bem, ela falou, ela é a melhor professora daqui. Mas ninguém gosta dela, porque eles não conseguem entender que ela faz de um jeito que que o importante não é a nota da prova, né? Mas é o resultado no vestibular. Ela não dá aula expositiva. As aulas dela são projetos, eles têm que pesquisar, eles têm que aprender. Então, é diferente. Eu acho que algumas escolas estão já se conscientizando com isso, mas, claro,
Acho que são tantos níveis, né, para a gente discutir. O preparo do professor, a situação socioeconômica, a estrutura da escola. Como mudar uma estrutura que sempre foi desse jeito e, de repente, não é fácil. 5 anos para cá mudou. Né? Aí vem o advento da inteligência artificial. As crianças usam inteligência artificial hoje para estudar. Sem dúvida. Minha filha fala com o ChatGPT para estudar para uma prova. Eu acho ótimo, ela tem que saber usar. Mas como que a gente... Né? É muito difícil lidar com tudo isso. Eu acho que os professores são verdadeiros heróis mesmo, né? Sim. Porque São, eu acho que eles são mal remunerados, têm uma carga excessiva de trabalho, né? Tem que lidar com essa heterogeneidade e fazem o que é possível ali, né? Mas muitas vezes ficam limitados pelo sistema onde estão inseridos. Ontem eu cheguei, sei lá que hora já, era umas 8h30 que eu botei alguma coisa, desci em casa, subi o elevador, chega uma mulher com 3 maços de prova em casa para corrigir. Eu falei, professor, tá lascado. O turno continua. O turno continua, foi exatamente. Putz. Oi, dona Rose, boa noite, quer falar alguma coisa? Então fala. Gente, assim, me passou um filme pela cabeça no momento que você estava falando sobre o TDAH. Porque, assim, a criança dispersa sou eu. Meus pais eram chamados na escola por conta disso. Na época não falava assim TDAH. Né? Mas meu pai foi chamado na escola várias vezes porque eu era uma criança dispersa. Porque realmente tudo me tirava atenção. No final, eu era uma ótima aluna. Só que a atenção era assim, passava uma pessoa do outro lado, eu estava observando outra pessoa e não o que o professor estava falando. Então, assim, tudo isso que você falou até agora me fez realmente voltar no passado e falar, poxa, quanto puxão de orelha eu levei, né? Quanto eu fui discriminada, digamos assim, na época, porque eu era uma criança que não prestava atenção na aula, né? E assim, quantos de nós passamos por isso sem saber de um diagnóstico como esse, né? Então, isso me fez realmente voltar e começar a pensar em prestar mais atenção também em quem está no meu meio, quem está na bolha, né? Porque a gente brinca muito aqui, referente a TDAH, né? Todo mundo brinca. Todo mundo, né? Sim. E assim, como eu falei desde nos bastidores, digamos assim, né? Eu fui numa médica que me disse que eu não tenho TDAH, porque meu diagnóstico foi por outros assuntos. Mas ela não sabe do meu passado, ela não sabe dessa vivência que eu tive, né? Sim. Ela não te ouviu, isso, né? Ela deu um diagnóstico referente a um exame momento, né? Clínico. do momento clínico. Mas quantas pessoas não passam por isso, né? Sem dúvida. E o quanto isso determina, né? A pessoa que a gente vai ser quando a gente é criança, que a gente é taxada. Eu era muito taxada de lerda. Lerda, desastrada. Minha mãe não deixava eu entrar em loja de enfeite, gente. Ela não deixava. Com medo de quê? Porque ela achava que eu ia quebrar tudo. Eu nem lembro de ter quebrado alguma coisa. Porque eu não lembro, né? Mas, assim... E o quanto isso eu carreguei para minha vida adulta, né? De insegurança, né? De que a gente sempre fala. A gente carrega muito de rejeição. E assim, uma outra coisa que você comentou das suas filhas, né? Da Olivia. E eu também já acompanhei isso. Cara, elas estão sendo treinadas para uma faculdade com essa professora. Porque eu sofri E para a vida. para sair do ensino para depois ir para a faculdade. A minha primeira nota na faculdade foi 2,5, quase desisti. Eu falei, cara, o que eles estão fazendo aqui? Eu tenho que pesquisar, eu não tô aqui para aprender, assim, eles não vão me falar nada. Porque eu estava acostumada a ter tudo na mão. Receber tudo mastigado, é isso mesmo. Não é? E aí, agora você vê que o ensino realmente mudou e que essa professora tem que ser, na verdade, né? Exaltada. Ela tem que ser exaltada, mas ela é odiada. E é bem interessante o seu relato, né? Porque muitas vezes o único marcador que é observado, não, ele é TDAH porque ele vai mal na escola, né? Mas não necessariamente esse é um marcador, porque ele pode compensar a eventual dificuldade se dedicando mais aos estudos, né? Estudando mais do que a média, ou ele tem uma facilidade de aprendizado, né? Que é o que se desvencilha do déficit de atenção e a capacidade, né, de aprendizado. Então, ele tem facilidade com algumas matérias, desempenha muito bem, né? Então, falou, isso não é TDAH porque está indo bem na escola. Sim, exatamente. Então, o que não se pode perder é a amplitude do diagnóstico, né? O diagnóstico vai além. E eu acho que essa condição, ela tem que persistir em mais que um ambiente, né? Ou seja, não é só no ambiente escolar, né? Então, mãe, como é que é essa criança estudando em casa, né? Como que é essa criança numa reunião familiar, né? Ela é muito inquieta, é muito hiperativa.
ou ela se distrai mesmo em ambientes de lazer, né? Ou seja, a condição persiste em todos os ambientes que o paciente está inserido, né? Mas hoje a gente tem isso, né? Sem dúvida, Sim. né? Acho que a modernidade do avanço E assim, diagnóstico. que bom né? que isso evoluiu também, né? Que, E a própria consciência dos pais Sim. também. Claro. Né? acho Que hoje tem mais... Que fala sobre isso, que tem conhecimento. Porque a gente está falando de 40 anos atrás. Sim. Né? 40 anos atrás é muita coisa. A gente, na Páscoa, encontrar minha mãe, meu irmão, né, família, e aí a gente falando disso, falando na época, na hora era sobre autismo, de algumas pessoas na nossa infância, que era o esquisito, né? Era o esquisito. Olha que absurdo. A gente detectou uns 3, 4, puta, aquele cara assim, hoje você fala, né? Porque tinha, no caso ali, a gente tava autista, mas quantos a gente de TDAH? Não tinha diagnóstico, não tinha nada. E era até que meio isolado, né? Porque se tinha dificuldade. Hoje a gente está falando que ainda tem uma dificuldade do ensino, né? Dos professores serem capacitados para isso. Então, imagina há 20, 30 anos atrás... 40, né, amor? 40 anos atrás, 20 eu estava na faculdade, né? 40 anos. 40 anos atrás, como é que é diagnosticar? E aí ficava, né, as determinações, os apelidos. Aí você entra nos rótulos, né? Porque meu pai ficava impressionado. Como assim não presta atenção na aula? Mas ia bem. Ia super bem. Dá ódio em alguém. E assim, eu ficava com ódio da professora. Eu ficava pensando, cara, você já tinha que eu não tô prestando atenção. Mas eu acho que o que o doutor falou é muito importante. Porque, assim, na minha primeira consulta com a psiquiatra, ela perguntou, mas você não é bem-sucedida? Eu me dei bem na minha profissão, mas o esforço que eu tenho que fazer para ir melhor que outras pessoas é muito maior. Eu tenho que me certificar com a agenda, com o celular, alarme. Eu tenho que pensar 1000 vezes em sair de casa. Aí eu acabei desenvolvendo aquela situação, sabe? Será que eu desliguei a chapinha? Sim. Quantas vezes eu voltei em casa para desligar o meu Babyliss? Estava desligado. Padrão obsessivo. O padrão obsessivo, porque é isso, você é lerda, você vai deixar o negócio queimar. Você vai... Eu nunca fiz nada de errado, mas isso ficou tão incutido na minha cabeça que eu acreditei. Perfeito. E aí eu criei essa obsessão. Né? Então eu volto, eu vou viajar, eu confiro 1 milhão de vezes meus documentos. Eu tô chegando no aeroporto, eu olho tudo de novo. Eu entro no aeroporto, eu olho tudo de novo. Acabei de olhar. Sim. Porque ficou essa situação de lerda, né? Não consegue. E é muito grave isso, né, doutor, quando a gente traz para nossa vida adulta e profissional. Porque a gente falou das crianças, mas e os adultos que têm TDAH? Vida financeira instável, né? Dificuldade de manutenção de carreira, de crescer na carreira, insubordinação. Acho que tudo isso faz parte. Né? E eu acho que o adulto, ele, quando não tratado na infância, ele vai criando os mecanismos de compensação, né? Então ele vai dando um jeito, né? Sim. Só que muitas vezes, por questões de trabalho, de vida pessoal, né, ele tem uma vida tão corrida, tão atribulada de eventos, de fatos, que os mecanismos não dão conta, né? Exatamente. Então aí ele começa a desenvolver outras patologias associadas, né? Começa a ter padrões obsessivos, começa a estar mais ansioso, ou eventualmente até desenvolve transtornos depressivos, transtornos de humor. É muito comum, inclusive, né? Eu tava lendo, eu acabei lendo muito, né? Desculpa se eu tô falando muito disso, porque eu acabei me interessando pelo tema. Mas a questão é de ser muito comum pessoas com TDAH desenvolverem depressão, mas a principal ansiedade, porque a frustração de não dar conta de um projeto, ou de ir além com alguma coisa é muito grande. E hoje também há estudos que mostram, dentre um grupo pacientes dependentes químicos, uma prevalência maior do que a população regular de pacientes com TDAH, né? Ou seja, também a busca por uma droga ilícita vem na questão de tentar melhorar os sintomas apresentados, né? Que é o vício, né? Melhorar o foco, de melhorar a atenção, né? E o escape impulsivo em cima do braço do TDAH. É interessante, porque teve uma época que eu era viciada em energético, você sabe disso. Sim. E o energético era, para mim, uma maneira de eu me sentir focada. E aqui nós estamos falando não só de dependências químicas, né? Mas também de dependências não químicas, né? Ou seja, jogo patológico, né? Compulsão por compras, né? Alimentar, né? Muito forte. Né? A psiquiatra falou isso, ela falou, é muito forte em TDAH a compulsão alimentar e por compras. Ou seja, abre um leque para riscos ainda mais aumentados, né? Outros problemas associados, né? E aí, só pegando um gancho, né? Sobre
é aquela situação assim, não diagnosticaram TDAH simplesmente pela história clínica, né? Ou seja, muitas vezes você pode avaliar que seja um TDAH, mas na verdade é uma alteração tiroidiana, uma alteração hormonal outra, né? Uma condição clínica que esteja promovendo um sintoma semelhante. Ou, não, essa ocorrência é só na escola, então aí você vai investigar, a criança está sofrendo bullying, né? Tá tendo dificuldade de socialização com algum professor, né? Ou seja, uma condição que ela está bloqueada a ir à escola, né? Não que ela, e aí desenvolve sintomas, né? Então é sempre importante a investigação multidisciplinar, né? Um olhar bem amplo sobre o indivíduo, para que, quando realizar o diagnóstico, faça da maneira correta, para que o tratamento seja o mais eficaz possível. Né? Como que é feito esse diagnóstico, doutor? Eu entendi que é uma avaliação, mas o senhor, como psiquiatra, faz anamnese, envolve família, envolve uma... Como é que funciona isso? Eu percebo que minha filha é um pouco desatenta. Eu já devo acender uma luz amarela... O diagnóstico ele é progressivo, né? Então, muitas vezes a primeira procura, né, acaba sendo a um colega psicólogo, psicóloga, né, psicoterapeuta, e aí depois encaminhada para psiquiatria ou para neuropediatria. Existem os testes ditos de rastreio, né? Então, existem várias escalas aí aplicáveis, mas que elas não são escalas diagnósticas, né? São escalas de sugestão diagnóstica, de rastreio diagnóstico. Então, a partir dali, na pontuação será sugestivo ou não para o TDAH, nas escalas específicas, e aí se abre para a investigação maior, né? Que vai basicamente... pegar um pouco de tudo que a gente conversou aqui, né? Então, entrevista com a família, né? Entrevista com a criança. É muito importante que tenha um relatório escolar, né? Que aí a diretora, os professores falam não só do rendimento, mas do comportamento dessa criança em sala de aula. Relatório da psicóloga, se ela já estiver, né? Então, essa somatória, e aí em cima dos sintomas, né, os critérios diagnósticos aplicáveis, né, tem escalas técnicas diagnósticas, o paciente preenchendo e a equipe multidisciplinar reforçando em cima dos seus relatos, se fecha o diagnóstico de TDAH. Né? E quando está na fase adulta? Na fase adulta, basicamente... Está interessado, né? A partir da queixa... Meu primo, né? Tá pro meu primo. Aí de uma anamnese direta com o paciente, né? Em cima das queixas relacionadas. Em alguns casos, há relatos aí da mãe, né? De familiares para trazer, se o paciente não se recorda, para trazer conteúdos lá do passado. E o quanto isso tem impactado o funcionamento diário, né? Ou seja... estou desempenhando mal o meu trabalho, não estou conseguindo entregar o meu trabalho da forma como eu gostaria ou da forma como esperam que eu entregue. Isso causa uma inquietação muito grande, porque muitas vezes a hiperatividade em adultos não é essa coisa da inquietação como em crianças, né? É uma sensação, né? Me sinto inquieto por dentro, né? Queria fazer diferente, queria fazer melhor, né? A autocobrança talvez seja até pior do que a cobrança de um chefe ou de um par no trabalho, né? Então, a autocobrança, meu trabalho não está bom, não é assim que eu queria fazê-lo, né? Então, essa insatisfação é um ponto muito importante, né? Aquela pessoa que interrompe toda hora, ou que não consegue ter um diálogo, provavelmente... Ou se antecipa numa fala, né? Então, um outro está falando, ele já entra, corta, né? Então, não consegue... Tem uma lista de gente, então, que precisa fazer... Começa 10 anos. Vamos passar o Instagram do doutor. Temos uma lista de pessoas para fazer. Esse é um dado muito importante, né? Começa várias tarefas ao mesmo tempo e não termina nenhuma delas, né? Deixa tudo pelo caminho, né? Ou procrastina, deixa tudo eu tenho que entregar, eu tenho um mês para entregar, numa sexta, eu vou fazer na quinta de véspera, né? Então, no dia 29 é que eu vou fazer, né? Então... E também tem oscilações, né, doutor? Tipo, tem dia que eu acordo super animado, vou realizar, vou conquistar o mundo. Aí no outro dia acordo, não aguento mais, minha vida é um saco. Eu acho que é muito cansativo, né? Para o portador de TDAH, especialmente não tratado, é bem cansativo, porque é o que você falou, exige uma sobrecarga, um esforço emocional, psíquico muito grande, né? Mas, muitas vezes, quando é uma atividade que tem um interesse muito grande ou tem uma facilidade, vai muito bem, né? Sim, então, sim, é isso. Isso eu vou bem. Aí, quem olha de fora só esse momento, só a fotografia, fala, isso não é TDAH, né? Mas não está olhando o filme, né? Eu acho que
é sempre importante isso, olhar o paciente como um todo, não só aquele momento. A doutora Ana Beatriz sempre fala isso, eu gosto muito dela, e ela fala, super especialista no assunto, né? E ela fala muito isso, que o paciente de TDAH, a depressão dele é diferente. Ela vem por uma exaustão. Uma estafa. Uma estafa. E a única vez que eu tive uma estafa foi muito parecido com isso mesmo. Eu tive fibromialgia, tudo, por questões emocionais, e é essa estafa mesmo. Parece que você chega no limite, né? De cansaço. E eu falo que tratar TDAH, né, não há discussão, né? A gente tem que tratar. Bem diagnosticado, tem que tratar. Porque tratar o TDAH não vai dizer que o indivíduo será bem ou mal sucedido na vida. Acho que isso são N fatores. Né? Isso é super importante. Mas eu falo que tratar TDAH abre o leque de oportunidades a esse indivíduo. Né? Então, ele terá mais oportunidades na vida de escolha, inclusive, né? Porque ele não ficará restrito àquela questão ou com a autoestima abalada, como muitos ficam, né? Porque não conseguir desempenhar bem. Então, acho que esse é o ponto principal. Né? Então, essa coisa, um dos estigmas não, TDAH não precisa tratar, deixar a criança ser criança, né? Acho isso uma bobagem, né? Acho que, sendo diagnosticado, tem que tratar. Sim. Como eu disse no começo, eu adoraria ter sido diagnosticada como criança. Não aconteceu. E eu procurei uma médica na vida adulta, porque eu vi alguém falando em algum lugar, em algum corte, falando, você não é a sua doença. E isso mexeu muito comigo. Eu lembro de dizer, eu não sou a minha doença, entendeu? Eu não sou isso. Isso é uma condição que eu posso melhorar tratando. E realmente faz diferença. Sem dúvida. Eu acho que tratar, não só essa, mas várias doenças da psiquiatria, trazer o indivíduo para a normalidade funcional. Né? Não é dar um extra, dar uma vantagem em relação a outros. Não, é trazê-lo para o funcionamento diário normal, com suas facilidades, dificuldades, como todas as pessoas. Né? Sim. Gente, só cortando Dá um oi pouquinho, aí, porque tá gente. ótimo o nosso assunto, tá fervendo aqui, mas vamos dar um boa noite pra galera. Boa noite. A dona Nilza Fragata, óbvio, né? Boa noite. Boa noite. A dona Rosa Freitas. Mami. Olá, boa noite. Maria Alice, boa noite. Ela não estava conseguindo entrar, mas é porque a gente teve um atrasinho aí, né? A gente Deve ser começou por mais isso. tarde Problemas hoje. técnicos, né? A dona Rosa Freitas já colocou aqui, já vai começar. A Sandra colocou boa noite. Alexandre Farias, boa noite. A Marcia Alice colocou, estou amando tudo. Linda. A Marlene Ribeiro, boa noite. Antônio Alexandre de Farias, boa noite. De Freitas. De Freitas, desculpa. Nervosa? Imagina. Tô nervosa, né? A Andréia Risso, boa noite. A Márcia colocou aqui, Juliana Freitas, você é muito inteligente, parabéns. Fofa, obrigada. E a dona Rosa... Quem falou? A Marcelice, mas eu tô Marcelice. medicada, Márcia, por isso. Muito bem, não, tá nessa. A dona Rosa de Freitas, existe esse programa no SUS sobre tratamento do TDAH? Acho que o tratamento existe medicação disponível, né, na rede pública, uma medicação, né, não todas. É um pouquinho burocrático, tem que ir na UBS de referência, né, para... se for a medicação em uso e é possível a disponibilização. Eu acho que também ela perguntou do diagnóstico, né? Que é tão difícil da gente conseguir. Porque a gente sabe, uma consulta particular não é acessível para todo mundo, nem todo mundo tem plano de saúde. E a gente sabe que ter o acesso a um psiquiatra no SUS também é muito difícil. É muito difícil o acesso a especialidades, né? Na rede pública. Então, um caminho muitas vezes longo, né? Sim. Demorado. Sim. Especificamente em saúde mental, nós temos os CAPs, né? Os Centros de Atenção Psicossocial. Tem as dificuldades estruturais, mas muitas vezes podem ser a porta de entrada para tratamentos, tanto para crianças quanto para adultos. Né? E existe a via, através também das UBSs, passa com médico clínico e depois encaminhado para as especialidades. Né? Eu vi que a Sandra está aqui, a Sandra é diretora numa escola particular. E ela estava super ansiosa para assistir hoje, achei super legal. E manda sua pergunta, Sandra, participa, porque assim, é importante também, né, ter essa visão do educador. Fundamental. Porque eu acredito que o educador hoje ele está passando por transformações absurdas.
com as doenças... Como é que eu chamo? Não é doença, é uma neurodivergência. Sim. E com tantas outras situações. Então, manda suas perguntas, né? Participa mesmo, porque às vezes não é a mesma dúvida que a gente tem aqui, né? Sim. Como... Sim. Assim, Acho que são desafios diários, né, aos educadores. Né? Nós tivemos recentemente, na pandemia, um desafio enorme, Deus, né? Falar meu agora, Deus, gente. meu Deus. Que, na verdade, ainda eles carregam isso, né? Sim. Porque mudou muito o sistema de ensino, né? Sem dúvida, né? E imagina, de uma hora para outra, falar para um professor, agora você tem que dar aula via online. Já é né? difícil prender a atenção de uma criança Nossa, presencialmente. Eles têm casos muito legais. Online ela foi tá lá com as telas, daqui a pouco tem uma plantando bananeira na cama, outra não sei aonde, e ela tentando chamar todo mundo. A Helena dormia em todos, Sim, não tem imagina como. isso. Como você pega uma criança de... A Helena na época tinha acho que 9. O B tinha... 8. Não, é menos. Menos, né? Menos. Foi em Menos. 2020. Não 12, sei fazer 7 anos. 7 anos. Eu também estava segundo ano. online, eu colocava ela do meu lado com o notebook dela e eu com o meu notebook aqui. Eu virava pro lado, ela tava dormindo, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Né? Desesperador. Péssimo para todos os desesperador. lados, né? Pra todos O os professor lados. sofreu Muito difícil pra e as todos, crianças né? foi tempo perdido, assim. Péssimo. 2 anos, né? Doutor, vamos falar de tratamento, enquanto a Sandra não manda a pergunta dela. Claro. Que eu acho que são várias as dúvidas, né? Qual o tratamento? Só terapia funciona? Eu sei que tem alguns modelos de treinamento, de mente. Mindfulness, né? Isso. E tem também os medicamentos, Isso. que estão bem mais modernos hoje, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse, assim, Claro. de quais são esses tratamentos. Acho que os tratamentos hoje para TDAH, ou as terapêuticas para TDAH, as melhores são as combinadas, né? Ou seja, as que abrangem os processos de psicoterapia, especialmente as linhas voltadas à terapia cognitivo-comportamental, né? Ou seja, desenvolvimento de habilidades, né? Entendimento das dificuldades, dar à criança ou adulto mais instrumentos para lidar com os sintomas apresentados. Existem, sim, as linhas de mindfulness, né? De yoga, de treinamentos mais voltados para o eu, né? Atividade física, esse é comprovadamente, mais uma vez, né? Comprovadamente um braço muito importante do tratamento como um todo. E por quê? Se entende que a liberação pulsátil aí, dopaminérgica de forma mais regular, né? Promovida pelas atividades físicas, auxiliem na melhora de vários sintomas associados, né? E dentre eles os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Juliana, Então, você já ouviu falar, se não for pelo amor, é pela dor? Já, pelo bem ou pelo mal. Né? Isso. Você vai ter que fazer atividade física na sua vida e será em breve. Tudo irá melhorar. Doutor, Tudo irá melhorar. eu não consigo me concentrar em duas a gente pessoas tem um falando ao desafio mesmo que é tempo. fazer Perdeu o ela... foco. Tem um desafio para botar ela na atividade física regular. Regular, porque de vez em quando eu vou, né? Aí o ano que vem eu vou de novo, é assim. É a vida. E por fim, os psicoestimulantes, né, que são as terapêuticas farmacológicas para o TDAH. Né? São remédios bastante famosos aí, né? Exatamente. Temos a Ritalina, que é talvez o mais Acho que o mais antigo também, né? Usado, né? Mais falado, né? O famoso Venvance, esse tá bem... Os queridos dos Workaholics. Exatamente, muitas vezes Mas vamos em usos falar sobre isso, que eu acho indiscriminados, importante. né? E desde o ano passado nós temos uma molécula que se chama atomoxetina no Brasil. Que é que eu tô tomando. comprimido que se chama Atenta. Né? Uma medicação nova no Brasil, mas não nova na terapêutica para TDAH. Né? Então, um amplo tempo de uso em outros países. Mas, independentemente da escolha terapêutica, cada uma delas cairá melhor para cada indivíduo, né? Depois da consulta. Todos eles com resultados positivos de forma semelhante ao longo do tempo, né? Então, a melhor escolha é aquela que melhor se adapta ao indivíduo, né? E que acho que é importante que fique claro, não tem cura. Sempre é difícil falar em cura, né? Na psiquiatria, acho que há um controle bastante satisfatório. Eu falo que muitas vezes a mudança de ciclos de vida acaba trazendo uma estabilidade que muitos pacientes param de tomar medicação e ficam bem, né? Então aquilo
o indivíduo está na idade escolar, aí ele vai para o ensino superior, muitas vezes é um curso que ele almejava muito, que ele gosta, que ele tem facilidade, isso é capaz de suprir as suas demandas, e ele fica bem sem a medicação, mantendo terapia, mantendo as terapias não farmacológicas, ou ele muda de trabalho, vai para um trabalho onde ele se realiza mais, se sente mais bem acolhido e com mais facilidade, muitas vezes ele também consegue suspender a medicação, mas isso não é regra, né? Acho que a regra é bem individualizada. É muito individualizado, né? Muito. Como reage? Você mesmo falou, né? O remédio não... Eu não me adaptei. Não adaptou, eu tomei o Venvance, não me adaptei. acompanhamento. Fiquei 2 meses com o Venvance, não me adaptei. Porque eu senti que ele me trouxe mais ansiedade e eu não muitas queria vezes ocorre isso. mesmo, muito psicoestimulante. Muito. E eu troquei faz muito pouco tempo, eu não posso falar ainda, mas faz muito pouco tempo que eu troquei pelo Atento. E eu descobri o Atento de uma maneira muito engraçada, num podcast. Que eu produzo para uma empresa, então era um podcast empresarial, e a gente entrevistou uma pessoa da Apsen, que é a farmacêutica da Atenta. E antes de tudo, eu bato um papo, né, com a pessoa. E ele falou, hoje a gente está trabalhando muito forte o Atenta. E aí ele falou que é um remédio que não é tão estimulante quanto os outros dois. Sim. Né? Então, achei meio É uma interessante. via farmacológica diferente, né, em relação aos estimulantes diretos, né, como a lisdexanfetamina, o Venvance e o metilfenidato, né? E a adaptação tem sido bastante positiva, né? Qual a diferença entre os três, doutor? Ritalina, aí depois vem o Venvance e o Atenta. Acho que existem várias, né? Mas a Ritalina regular, né? A Ritalina simples, Ritalina não LA, ela é uma medicação de ação curta. Então, ela tem duração no organismo de, em média, 4 a 5 horas. Então, ela casa bem, por exemplo, com crianças que estudam em um ciclo único, né? Então, por exemplo, eu quero que a atenção esteja voltada no ambiente escolar, será suficiente para suprir um horário, né? Existem as apresentações de longa ação, que é a Ritalina LA, e um outro metilfenidato, né, que tem o nome comercial de Concerta, que tem ações mais duradouras, mais longas, e em média aí de umas 8 horas, e nós temos aí o Venvance com uma duração ainda maior, tá? Mas nessas duas moléculas, ambos são psicoestimulantes, têm ações semelhantes, né? Pelo menos terapêuticas. E o Atenta aí de uma ação mais moduladora, né? Então você não sente tanta ação imediata como o Venvance, né? O Venvance tem uma percepção do a percepção uso é muito maior. Muito, né? O Atenta é uma medicação para você usar todos os dias, né? Então vai melhorando sua capacidade em médio e longo prazo. Sim, interessante. Um mecanismo de atuação semelhante a de um antidepressivo, né? Você precisa tomar todos os dias É um tratamento, para que tenha não é só... É. Eu conheço muita gente que toma o Venvance, por exemplo, tenho que fazer uma palestra, vou participar de uma reunião, e aí já começa a entrar no uso errado, indiscriminado do medicamento. Nós temos usos errados, né? Então, pessoas que usam não só para fazer uma prova de concurso, só para fazer um vestibular, mas que não tenham diagnóstico, né? E hoje se mostra em estudos que isso é muito mais um efeito placebo do que o efeito terapêutico. Porque se você não tem o diagnóstico, não faz sentido. Não tem ele para você... Ele vai só na verdade, ele vai só estimular e você vai ficar mais cansado. Mas você pode ficar mais ligado ali, né? Mas não vai melhorar a sua capacidade atencional. Pode, inclusive, piorar, né? Você não está pode tratando ficar mais a causa, ansioso, né? Você não está tratando uma causa, você está tratando um momento. Você viu, ali. teve vivência ansiosa com o uso, né? Então, para quem não tem, imagina a vivência ansiosa ainda maior. Muito maior. Imagina o cara nunca tomou e vai para uma prova importante, ele toma, pode ser que isso... Pode ser que só atrapalhe. Fique pior. Fique mais inquieto, né? Então, acho que tem que tomar bastante atenção. E nós temos os abusadores, né? Como de qualquer medicação, pacientes que usam além do que é prescrito, né? Para emagrecer, já ouvi isso, pessoas que usam, porque ele trata... Ele vai tratando o segurar... TDAH, ele acaba tratando um pouco sua compulsão alimentar, tira um pouco o apetite. Hoje a lisdexanfetamina tem indicação em bula para tratamento de obesidade, né? Então, é uma das medicações no escopo dos endocrinologistas em tratamento, né? Mas é aquilo, também para endocrinologia é uma medicação que só ajudará se o paciente mudar hábitos, melhorar seus hábitos alimentares, ter supervisão nutricional, fazer atividade física, né? E não só a pílula mágica de emagrecimento, né? Senão corre o risco de ter mais efeitos adversos do que benéficos. Esses dias eu recebi um link de uma
Pílula do exercício. Ela ajuda você a... Porra, me manda. É mentira, né? É mentira. Mas era isso. Vou era tomar junto com o pílula Venvance, mágica, é a isso. pílula mágica do exercício. Além de manter o seu corpo, não sei o quê, perdia peso. Né? Você fala, E o risco, claro, de pessoas que usam como droga de abuso mesmo, né? Sim. Usam embaladas, usam em conjunto com álcool. com bebida alcoólica. Eu ia perguntar isso também, a questão do vício, porque são drogas que são viciantes. Potencialmente causadoras de dependência. E pessoas que acabam entrando. Todos esses são tarja preta, não? O Venvance e a Ritalina, sim, e o Atenta, não. Mas eu precisei de receita para comprar. É. Só Não, a sim, receita mas é azul, né? diferente. Porque a cara fica retida, né? Tem Isso, tudo isso. Isso. As duas primeiras são com a O aquela Atenta é o que amarela, chegou né? agora, mas já existe há bastante tempo. Tem. Chegou Não lá. no Brasil, né? Ele É, não era chegou produzido do no Brasil, Brasil. há menos de um ano, né? Isso. Comercializado. né? Isso. E tem um outro espectro aí que pega. É isso que você falou. Diferente da Ritalina. Isso, Né? de uma Tem ação outra- mais contida, né? Mais como um tratamento mesmo. Sim. Mas né? em resultado, as 3 medicações, que são os 3 padrões ouro, né? Os remédios com maior nível de evidência de efetividade, as 3 têm respostas semelhantes ao curso do tempo. Para Interessante. você que não gosta de pesquisa, de ciência, de comprovação, né? Vai aqui. Por Maior favor, nível, né? siga. Tudo que ele está falando está dizendo, maior nível de, né? Que é comprovado, resultado, pesquisa, ciência. Não foi a tia do WhatsApp, não foi um cara no YouTube com 50 pessoas pesquisando. Obrigado, boa noite. Obrigada. É. Já podemos acabar aqui já. Esse teu Pelo amor recado de já Deus, foi sensacional. Me tira do sério. Mas acho que isso vale para tudo, né? Pra Porque tudo, hoje pra tudo. A ciência sofre muito com as fake news, com as pseudociências. né? Os tio do WhatsApp, os tio do WhatsApp. Falar a experiência de Na verdade- 3 pessoas não pode ser plotada para a população. Exatamente. Né? Então, tomar cuidado. Até né? porque a gente não sabe nem de onde vem, né? São Exato. notícias, não posso nem falar de notícias, são Não. situações que a gente não sabe nem de onde vem. Exatamente. Né? Muito perigoso. Muito perigoso. O chat tá bombando. Então, Bora! manda! Já passou o tempo. É isso aí. Rapaz, voa mesmo. Né? Gente, a Nani colocou Ele aqui, acelerou, não é ó. possível. Tô por aqui. O Beijo. Lucas, excelente papo, parabéns aos envolvidos. A Nani colocou aqui, logo hoje peguei o bonde andando, mas ainda dá tempo, Nani. Não, e outra fica gravado, viu, bonita? isso. Não tem desculpa. A Jaqueline Freitas colocou como foi esclarecedor ouvir vocês e como é importante ter o diagnóstico correto. Ela colocou também aqui, vamos compartilhar. A Sandra, Ju, que você tanto pediu aí, Sandra. ela colocou, a maior dificuldade é quando a escola chama os pais, quando percebe que a criança tem déficit de atenção e os pais são resistentes para levar para um especialista para uma avaliação. Infelizmente, acho que isso é uma realidade brutal, exatamente. Acho que é o melhor Brutal, adjetivo, né? Porque ainda hoje a psiquiatria, infelizmente, sofre com preconceitos, né? Muita gente ainda rotula a ida ao psiquiatra ao termo pejorativo, e não é só para médico de loucos, Isso. né? Sim, sim. Então, já começa errado na fala, né? Já é bastante depreciativo usar esse termo com um paciente em saúde mental, né? E aí isso permeia, né? Como que eu vou levar o meu filho num psiquiatra? Como meu filho perfeito, aquele Deus Isso, maravilhoso, pode ter algum déficit. Por isso que eu falo que muitas vezes o encaminhamento para a psiquiatria vem a partir de outros colegas, né? Então, Sim. assim, eu acho que cada atendimento, colegas de outras especialidades têm uma oportunidade, muitas vezes é a única oportunidade que essa criança terá, né? Porque talvez a fala de um familiar, do professor, ou de um psicólogo não tenha o valor do pediatra de confiança ou do Sim. médico de Sim, confiança da sim, família, né? Fala, sim. não, tem, procura, né? Sim. Porque eu acho que isso é muito importante, né? Encaminhar o paciente para tratamento. Isso é importante né? que você falou, É. né? Porque a família realmente vai confiar em alguém. Exato. Às E vezes no é caso uma daquele- figura isso, de confiança do maior, pediatra, né? No caso aí, né? Naquela É. criança. Muitas E vezes é ele o tem essa pediatra. consciência para É. fazer. Porque na hora que ele falar, é praticamente lei. Exato. Né? Pra Aí fazer. aumenta a chance né, dessa a procura. gente ao conviveu por público, um tempo com... era colega, não era colega, né? A família tinha um dos filhos colega do B de escola, mas um outro claramente tinha algum
não sei se a gente fala um transtorno, não é para ser. Uma condição mas, a ser visualizada. Né? O pai e a mãe não era da mãe, vamos dizer assim, né? Era filho do pai. O pai não aceitava. Não, e a mãe, eu tento, nas conversas nossas que ela dava uma desabafada, eu já falei para ele, mas ele disse que não tem. E claramente tinha. Por tudo que ele, da forma como ele reagia, como ele se comportava, né? A reclusão, não conseguia assim. E o pai era quem fazia. É o que você falou, esse estigma, né? Esse preconceito. Se for um psiquiatra, vão taxar de louco. Não sei o que lá. E ainda hoje em dia, isso que é doído, 2025, né? E acho que a Sandra... Sandra, né? Sandra deve sofrer muito com isso. Porque na escola, a quantidade de pessoas que que ela tem certeza, né? Que precisa... E que não, porque é chamar o pai e o medo, né? E às vezes acontece até coisa pior, né? De uma consulta e a mãe, e ela aceita, e depois vai o pai e não aceita. E cria briga, né? E discute. Ou às vezes pais separados, quando tá na casa da mãe toma o remédio, quando tá na casa do pai não toma. Não toma, é verdade. É muito verdade isso. Então fica irregular o tratamento, né? Então... Acho que, infelizmente, quem acaba pagando o pato é a criança. É a criança, né? claro. Mais dificuldade do que poder, a Sandra até comenta aqui em um outro comentário que ela faz, que é os pais julgam os filhos por preguiça, má vontade. Exatamente. Né? Que é o mais doloroso, eu acredito. Né? É engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala, meu filho não tem, aí ele também julga, né? É um desequilíbrio total. Pra mim é ruim. Fala, Pedro. Não, e aí aquelas questões, né? Será que essa família tá tendo tempo ali para sentar com a criança, estudar, entender as dificuldades, né? Procurar um professor auxiliar de reforço, né? Ou não, né? Então, será que para, né? Maior tem do tempo. que isso, né? É isso que você falou, é muito importante. A gente falou muito no episódio passado, a gente falou sobre adolescentes. E muito baseado naquela série Adolescência, né? A gente assistiu, a gente trouxe uma psicanalista aqui para falar, foi muito interessante. E eu acho que essa série, ela mostra muito isso, né? Como que os pais não conhecem os filhos. Claro. Sim. Né? Não conhecem. E o simples fato de você sentar para bater um papo com o seu filho, você pode ter esse diagnóstico, né? De entender e falar, poxa, vou procurar um especialista. São coisas simples, né? No dia a dia, porque é no dia a dia, né? É no momento que você pede, pega o livro para mim, o livro tá na cara da criança, ela não vê. São coisas assim que te mostram, né? E aquelas pequenas coisas, né? A criança, mas perdeu o material escolar de novo, né? Deixou a blusa, onde deixou a blusa, não sei. Sim, né? sim. Então, coisas você vai anotando, né? Coisas simples, né? Podem parecer simples ali, mas uma simples aqui, uma ali. Junta. Né? Conjuntas, né? Trazem uma condição exatamente. bem mais forte de evidência. Você né? imaginar hoje que a gente tem esse acesso à informação, vou falando dos adultos agora, pais, né? Acesso à informação, que poderia... Poxa, eu tenho acesso à informação, eu fiquei sabendo que existe TDAH. Não, parece que se fecha mais e não aceita, pronto, acabou. É o ego, né? Aí é uma questão de ego. A psicanalista pode nos falar mais ainda, né? E ela falou uma coisa muito legal semana passada, que é, quando o avião dá pane, quem coloca a máscara primeiro? O adulto. Quem precisa procurar ajuda? O pai e a mãe. Bem interessante. Bem legal. Entra bem nisso, né? E aí a gente é taxado, né? O pai e a mãe taxa como preguiçoso, lerdo. Sim. Eu sempre fui lerdo, então... Você sempre foi taxado. Eu já aceitei. Eu sempre fui desastrado. Mas, tudo isso aí. Eu sempre fui a nunca foi mentira, mas... Ainda continua, mas tá tudo bem. Você é pisciana, aí eu começa a boto criar essas coisas, né? Isso, culpa aí eu culpo o signo. Não vai culpar quem? O Zodíaco não sabe quem é ele mesmo, uma figura, né? Não, e é legal que a Sandra tá aqui na conversa, porque é minha prima. A Nani também é minha prima. Minhas primas estão tudo aqui. A Jaqueline é minha prima. E na minha família era muito grande, 9 irmãos e tal, né? E não minha família de origem, né? Meus tios tinham 9 tios e tal. E aí sempre falava assim, caiu, ou foi a Juliana, ou foi a Sandra, ou foi a Vera, acho que era uma coisa assim. Como eles taxam a gente, né? Eu nem entendi o que estava acontecendo. Eu falava, meu pai tinha medo de eu levar meus filhos, no caso era a Bia, né? Mais nova, meu pai ainda mais, de eu esquecer a Bia em algum lugar. Por que será? Por que será? Contei do celular, né? Essa foi só uma das coisas que eu contei pra você. Eu já fui buscar a Helena na escola e ela não tinha ido. Ela não tinha, porque ela estava doente. Aí eu cheguei na escola e falei, vou buscar a Helena. Aí a professora falou assim, Helena não veio hoje. Eu falei, como assim? Lógico.
Pera. Ela não Esse vê. pera, ela é símbolo. Pera. Volta. Por isso que os carros hoje mostram lá, né? Verificar os bancos traseiros. Mas, gente, não deixa Deixar- ver, não deixou- É isso mesmo. um medo absurdo que eu tinha quando minhas filhas nasceram. E assim, aí eu criei a obsessão de ficar toda hora olhando pra trás. É. Eu faço isso até hoje. É, Até hoje. Minhas filhas têm isso 12 e é- 15. é. Eu faço isso até hoje. mas acaba sendo criar isso por conta Porque da por conta de são saber o mecanismos, mecanismo né? de ajuda. percepção. Mas tem mais coisa aí, não tem? Temos sim. Ó, eu vou falar um pouquinho sobre o relato da Nani aqui, que eu achei super importante. Ela colocou que o filho dela tomou Ritalina desde os 6 anos. Nossa. Tinha rebote ainda no período de aula. Foi muito difícil. Aí depois ela fala que ele resolveu deixar aqui, depois ele volta a tomar, mas que ainda está numa fase de adaptação. Mas Resumindo a história. Ela falou um outro medicamento aqui, foi receitado com certa aos 12 anos. Que é a mesma medicação da Ritalina, né? Mesma tá. Só que De longa maior. duração. É. Entendi. Aí já não dá tanto efeito Tanto rebote. né? Eu Porque sentia muito o isso que é com o o rebote? Venvance. No caso- Eu sentia muito isso. Quando termina o efeito da medicação, né, o paciente relata um mal-estar muito Tá. severo, né? E existem diferenças de metabolização entre os indivíduos, né? Pacientes que metabolizam remédios intrinsecamente mais rápido, né, terão seus efeitos, o efeito da medicação mais curto, né? Encurtado. Então, muitas vezes mesmo um remédio mais longo termina antes do esperado, né? Então, aí a vivência do rebote fica Bem difícil. Mas, né? Eu não tomava os finais de semana, o Venvance. vocês me falaram. E às vezes eu parava na sexta-feira, já eu não ia ter um dia muito agitado, eu parava, só dormia. Chegava, a gente foi para São Paulo, eu saía, tudo, mas eu tinha uma necessidade de dormir muito grande. Porque quando você está tomando remédio, você não dorme bem. E muda o humor também, né? Porque você fica mais Não, down. com o Venvance fica eu mais- mudei bastante, fiquei bem irritada. Ela ficou mais down. Falando de humor, para não mudar o humor do Vinícius, melhor a gente encerra. Não deu ainda não. Deu Não, sim? mentira. Não, tem mais coisa aqui, só não termina de falar, né? Pelo menos os comentários aqui. Só puxei o gancho do humor. Aí Você sabe ela... quanto custa uma consulta com ele? Eu tô aqui aproveitando pra fazer consulta. E ele tá só anotando, porque ele falou que alguém que ele conhece ali, o Vinícius, ele falou que tem isso Então aí tudo. você Ele para já de deve estar anotar, mandando. você já ó, compartilha ele mandou, só. é sua cara, é você, olha lá. Não, senão ele briga, não briga com ele. Ó, então vamos só terminar os comentários Sim. aqui, tá Isso. bom? A Nani colocou que vai assistir tudinho, do começo, Por favor, mais Nani. tarde. Ela colocou também uma observação aqui pra Sandra, que ela conhece os pais que taxam os filhos até da idade adulta como lerdo, preguiçoso, estrago pra vida de toda criatura, né? Tem tudo isso. Hashtag fica a Vou dica. acabar os comentários agora. A Maria Alice colocou aqui, estou aprendendo muito com vocês. Que lindo. A Nani mandou um aqui, tá? Que pode ser a Wanda também. Que quebrou, que fez alguma coisa não era lá na você família, falou sabe? É a Wanda, é mesmo. Ou é a Eu tava- Juliana, ou é a tava Nani, tentando. ou é a Wanda? Não, a Sandra. Sandra. A Sandra, que é diretora super bem sucedida. Então, não era nenhuma das três. Não era. Devia ser o gato. Passava lá e derrubava. Era quem falava. É. Certeza. Certeza. Certeza disso. Ó, a Nani colocou assim, sofri, viu? Aliás, sofremos. Muito. Ah, Mas hoje temos consciência, graças a Deus. é isso aí, né? medicação. E medicação! E terapia, né? E exercício físico. Obrigado! Não dá pra ter tudo na vida. Você Gente, quer por ter enquanto tudo eu na só tô na vida? atividade Mexe, física, eu preciso ir atrás de eu tô nos medicação Não dá pra ter agora. tudo, aceita que dói menos. Não dá pra ter Não tudo. dá pra ter aceita tudo. que dói Eu menos. estou fazendo o que dá. Isso aí. O que é possível. O que é possível, o que tá dando. Sabe Muito o que bem. tá dando? Tá dando. Tá dando. Tá dando. Tá dando. E é isso. Tá dando. É, A gente tem semana que vem já pra... Não, né? Lógico que a gente tem. Ah, eu sabia. Não é? Não sei Eu só quem não é. lembro quem é. Isso. A medicação já vai dar rebote. Já acabou. É que assim, gente, eu tomei o remédio 6 horas da manhã. Dia primeiro. Tem isso também. A gente precisa A sentar gente- e conversar sobre Mas a gente isso. tinha falado. Tinha. A gente falou que ia fazer alguma coisa de De trabalho... Burnout. 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 A gente tá Vocês bem querem demais. sobre burnout? No feriado,
Burnout. Então coloca aqui se vocês querem. Vinícius, Acabou burnout, de, filho. ele acabou de burnotar. Tem que vai ficar burnoutando aqui? É. Dia Não, 2, tô- então. Não, Dia chega- 2. Burnout, né? Chegou aqui 2 horas da tarde hoje, com o olho inchado, e ficou jogando ontem. Dormi. Mas de manhã, eu sou de manhã ele tava lá filmando. É, de manhã ele foi VT, fazer. Ah, é por isso que ele tava com o olho inchado. Tua culpa. Minha culpa. Ainda ele chegou falando mesmo. Só eu corri, ele ficou lá paradão, tive que fazer 3 Só lá, né? corridinhas. Não. Filmando no carrinho, É, todo sentadinho bonitinho. no ar-condicionado e eu com fome. É pra variar. Mas eu tava de verdade aquela hora da manhã. Muita fome. É isso. É isso, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez, fico à disposição. É muito bom ter pessoas como o senhor aqui para trazer esse conhecimento, essa discussão. As pessoas adoram, né? O que a Marcelice falou, a gente aprende muito. A ideia é essa, espero tê-lo aqui mais vezes. Sim. Eu ia falar isso, né? A gente tem, ele falou, tem pra gente falar só das telas, dá pra fazer um outro Discussão pode, grande. outro, eu acho que vale, então agradecer, Bruno, obrigado aí Obrigado. pela participação, por aceitar o convite. É um tema, e a gente tem a Ju adora temas polêmicos e atualizados. Eu ela é gosto muito- de coisas mentais, da mente, assim. Quando a gente tem os temas atuais, é sempre Dona Juliana que provoca essa discussão. Quando E eu lem- lembro, né? Quando lembra, mas agora ela lembra mais porque tá medicada. Vinícius, essa TV é horrível porque a gente fica olhando pra ela, o olho chama, a você gente vai vai colocar o e Maurício olha, aqui, tá? odeio ela. Hã? Coloca o Maurício aqui da próxima Eu e vez. a Nós Rose dois, vamos a ficar gente não né? pode Vamos ficar aqui. aí, Vamos ficar aqui e de ficar frente assim, ó, pra fazer. Mas, aproveitando, antes de encerrar todo mundo, já avisar, curte, compartilha, clica no canal, se inscreve clica no sininho, se inscreve no canal. E outra coisa, gente, a Ju falou, tá gravado, então mesmo que acabou o programa agora, manda para as tia do Zap, manda para as pessoas. Para aquela pessoa que você acha que pode gostar desse do conteúdo, tema. que vai às ajudar. vezes o tema de hoje é uma pessoa, às vezes do tema da semana passada, mas vai divulgando, vai ajudando a gente a compartilhar, a assistir, a ter né? Ele ser assistido mesmo depois de ao vivo é importante pra gente, né, pessoas? E Com para certeza. eles também, porque os temas são bem interessantes. São muito interessantes. Aliás, São lá no mega. YouTube a gente tem os shorts que Sim. super fazem sucesso. Você pode ver trechinhos curtos do que foi falado Esse aqui. mês de abril a gente e tá lotado de short. completando um ano que a gente está fazendo o podcast. A gente começou em abril do ano passado. É verdade. Né? Então, é isso. Então, da minha parte, boa noite. Obrigado, Dona Rose. Quero agradecer a presença do doutor, Eu que agradeço. também de todas as pessoas que estiveram com a gente aí até o final no chat. Foi sensacional a participação de todos. Um beijo e até semana que vem. É isso? Obrigada, até semana que vem. Siga a gente também no Instagram, Isso. que ali também tem os cortes. E seu Instagram, doutor? É @drBrunaguiar. Também com bastante conteúdo. Obrigada, Sim. doutor. Eu que agradeço. Até mais, gente. Até quinta-feira. Boa noite.